Queridos internautas, sejam muito bem-vindos. Antes de iniciarmos a atividade desta noite, vamos divulgar as nossas demais atividades. Nas terças-feiras, nós temos o estudo de O Livro dos Espíritos, de forma presencial, às 17 horas e 15 minutos. Nas terças-feiras também temos as preces e radiações no modo presencial e online às 18h45. Aos domingos, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, às 10 horas da manhã, no modo presencial e online. Também queremos informá-los de que estão abertas as inscrições para o estudo da doutrina espírita para os iniciantes, que nós denominamos de preparatório. O formulário para inscrição está na nossa página no Facebook e no site seacpoa.org. Entretanto, as aulas serão presenciais. Temos 50 vagas para a tarde e 50 vagas para a noite. Também é com muita alegria que o DIGE, a partir do dia 10 de março, está abrindo as portas para as crianças e os jovens para a inscrição na evangelização infanto-juvenil. Agora, vamos nos preparar, ouçamos a página evangélica, escolhemos hoje o capítulo 6, o Cristo Consolador, das instruções dos Espíritos, item 5. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divina, como um ceifeiro, reuni em feixes os bem esparsos no seio da humanidade, e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Homens fracos, que compreendei as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de meu Pai. Espíritas, amados, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que ali se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis ou nada, vozes os chamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Agora, vamos acompanhar a prece com as mentes interconectadas, num único pensamento e sentimento. Busquemos dentro de nós aquilo que temos de melhor, contribuindo com esse grande campo magnético que se forma nesse instante, por onde transitam forças espirituais poderosas. Senhor Jesus, rogamos ao teu coração amigo que nos envolva neste momento, pacificando-nos, fortalecendo-nos à vontade de servir no bem. Com o amparo e inspiração dos Espíritos benfeitores, iniciamos o trabalho desta noite. Que a paz e a harmonia permaneçam em nós. Hoje, então, quem nos brindará com a exposição doutrinária é Arivelto Fialho.
Ele está vinculado ao Instituto Espírita da Terceira Revelação Divina em Porto Alegre. E o tema é Aos Pés do Monte. Não sei dizer, tudo é novo para mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo, pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber para onde vou. Eis-me aqui. Minha dor serenou. Tim e Vanessa, aos pés do monte. Nosso cordial abraço a todos os internautas que nos acompanham neste instante. E queremos expressar nossa mais profunda gratidão à direção da Sociedade Espírita Allan Kardec, na pessoa de nossa querida amiga e irmã de ideal espírita Ione Kuznetsov, vice-diretora doutrinária, pelo gentil convite, nos permitindo ainda a livre escolha do tema. E como for anunciado, terá como palco um dos mais belos, importantes e inesquecíveis momentos da história da humanidade. Aquele em que o Mestre Jesus, aos pés do monte, faz presente a todos nós o sermão das bem-aventuranças. Senhoras e senhores, conta-se que naquela manhã, desde as primeiras horas, sentia-se algo diferente no ar. Às margens do Tiberíades, também conhecido como Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, aos pés do monte, que depois ficara conhecido por Monte das Bem-aventuranças, alguns dos discípulos do Mestre Jesus despertavam, sentindo já a brisa levemente perfumada, que soprava das águas do Tiberíades. Enquanto Simão Pedro, pescador, juntamente com João, Tiago e Filipe, zarpavam com o pequeno barco a fim de abastecerem o grupo dos seguidores do Cristo, com alguns peixes mais para o dia que se iniciava. Das águas, ao olharem junto à pedra em que Jesus recostava-se para o descanso costumeiro do pernoite sobre o lindo céu de estrelas, porque dada a estação quente do ano, preferiu a companhia cintilante dessas a céu aberto. De lá, perceberam então que o Mestre já subira o topo do monte, como fazia diariamente, todas as vezes que lá acampavam. Mas naquela manhã, parece ter ido um pouco mais cedo. Ele sempre subira sozinho, permanecendo em recolhimento interior, em profunda comunhão com o Pai. Até que 2 a 3 horas depois descia
para vir a ter com seus amados discípulos e alguns poucos seguidores das longas caminhadas que vez ou outra com eles também pernoitavam, ou aqueles outros que cedo chegavam para banquetear-se com o alimento do Espírito que Jesus costumeiramente distribuía entre seus 12 diletos escolhidos, logo após o de jejum, para só então saírem Jesus e seus apóstolos em peregrinação até o centro de Genezaré. É lá ensinar o povo, promover curas e mesmo receber de bom grado donativos de alimentos para suas jornadas, mas que sempre compartilhavam com aqueles necessitados que encontravam pelo caminho. Como dissemos, aquela manhã era diferente. A brisa perfumada pronunciava algo muito maior. Sim, era o maior dos acontecimentos de todos os tempos e que ficaria grafado profundamente nos anais da existência. Nem todos os discípulos haviam ainda despertado, mas em dado momento alguns deles perceberam, à margem do Tiberíades, um pouco mais distante, nas duas direções, pela esquerda e pela direita, pequenos grupos de 5, 10 ou até mais pessoas convergiam para o seu local de repouso, onde logo mais o Mestre tornaria a estar com eles. Ficaram então atônitos com o que viam, porque perceberam que quando mais próximos estavam, haviam entre aqueles velhos, estropiados, coxos, doentes do corpo, dementes, alguns mesmo eram tão velhos e também paralíticos, que eram carregados pelos mais fortes. Eles viram também um grupo de mulheres, em que à frente, conduzindo-as, uma de extraordinária beleza, e muito bem vestida, e de olhar jovial, e que irradiava profunda simplicidade. A reconheceram. Era Maria de Magdala, a fervorosa e dedicada discípula do Mestre Jesus. E ainda que despertasse certos ciúmes entre os 12 escolhidos, Maria de Magdala estava sempre por perto, acompanhando os passos de seu Mestre amado. Tinha ela grande afeição e amizade por Maria de Nazaré, a jovem mãe do Messias. Inclusive, poucas estações depois daquele dia memorável, estaria ela no horto, aos pés da cruz, enxugando as lágrimas daquele singelo, amoroso e resignado coração de mãe, e amparando-a nos braços, como uma irmã mais velha o faria. Maria de Magdala estaria também no terceiro dia ao lado de Joana de Cusa e Maria, mãe de Tiago Menor, juntas, à porta aberta do sepulcro vazio, tendo visto e falado com seu mestre sem tê-lo então inicialmente o reconhecido. Certamente, Maria de Magdala fora inspirada pelo pensamento de Jesus, conclamando-a
a reunir aquelas mulheres de todas as estirpes e conduzi-las até lá, naquela manhã. Enquanto isso, aos pés do monte, os andarilhos iam chegando e se acomodando como podiam. Sentavam-se e recostavam-se junto a pedras próximas a discípulos de Jesus. Alguns haviam caminhado por horas, estavam famintos. Atendiam a um chamado que não sabiam explicar. E apesar da fome e cansaço do corpo físico, não se queixavam. Talvez a brisa, com perfume de flores inebriante, talvez tivesse algum efeito anestésico. Eram já quase 9 horas da manhã. E Jesus ainda não havia descido. Então, 2 dos apóstolos, Lucas e Mateus, subiram para chamá-lo e notificarem do que ocorrera. Eles encontraram Jesus em profunda comunhão com seu Pai. De olhos fechados, seu semblante resplandecia em luz e serenidade. Percebendo a aproximação dos disletos aprendizes, Jesus suavemente abre os olhos, aguardando o relato. Ele ouve e nada diz. Apenas ergue o olhar aos céus, mantendo o silêncio por mais um instante, antes de quebrá-lo. E como quem finalizasse uma conversa, expressa profunda gratidão no olhar. Talvez realmente estivesse finalizando ali um conjunto de instruções à pleiade de espíritos da mais alta hierarquia que o acompanhavam sempre. E logo estariam novamente com ele em trabalho de socorro. Em seguida, Jesus convida Lucas e Mateus para acompanhá-lo de volta. Chegando ao acampamento, o mestre caminha até o centro do grande grupo ali formado, que, como lhe fora narrado poucos instantes antes, eram dezenas. Eram muitas pessoas. Até quando os discípulos lhe diz, manifestando profunda preocupação: Mestre, hoje eles são muitos, são dezenas, e estão cansados e certamente famintos. Não reclamaram. Mas nós, que caminhamos contigo por longas horas e mesmo dias, entre pobres, doentes e famintos, conhecemos a cara da fome e do cansaço. Não temos comido o suficiente para alimentá-los. E o que nos sobrou do que recebemos de bom grado ontem em Genezaré são apenas alguns poucos pães. E da pescaria das primeiras horas de hoje, Pedro, João, Tiago e Filipe não tiveram muita sorte. Foi bem pouco peixe, Senhor. O que faremos, mestre? O que faremos? Jesus, compreendendo a situação e mantendo o olhar compassivo a todos aqueles que lhe dirigiam a atenção, sempre em silêncio, pede então aos discípulos que lhe tragam os cestos que costumavam carregar
para receber os donativos de alimento e recomenda que os poucos pães e peixes fossem divididos igualmente nos cestos e depois os distribuísse entre as dezenas de andarilhos ali presentes. Os discípulos assim o fizeram, ainda que relutantes e temerosos, pois sabiam que era insuficiente. Porém, diante de seus olhos, os pães e peixes se multiplicavam nos cestos cada vez que uma porção era retirada. E em pouco tempo, todos haviam recebido o alimento do corpo e estavam parcialmente saciados. Parcialmente, pois aguardavam agora, ainda em silêncio, o prato principal. O verdadeiro banquete espiritual para o qual foram convidados. E que, sem entenderem, os motivou a tamanha peregrinação. Mais uma rajada de brisa, dessa vez mais forte, e também de perfume inebriante sopra sobre as águas do Tiberíades, provocando marolas por toda a margem. Porém, desta vez, pareciam embaladas por doce melodia, envolvente, de forma balsamizante, tranquilizaram todos aqueles que lá estavam. Sem dúvida era o prenúncio do momento tão aguardado, mas não somente pelos que ali estavam. O evento que então ocorreria seria repercutido em tempo real em todas as esferas da existência, dos planos mais excelsos da espiritualidade superior aos planos mais obscuros, nas entranhas da terra, nas furnas e no abismo. Ainda, sob o efeito balsâmico da brisa, como que guiados, simultaneamente os olhares se voltaram ao Cristo Jesus, que agora via-se em profundo êxtase, resplandecendo a aura de alva luz, como nunca fora visto antes por ninguém, nem mesmo seus escolhidos, que só o veriam novamente assim, e somente Pedro, Tiago e João, 40 dias antes de seu holocausto no horto. Só o veriam assim no momento da transfiguração sobre o Monte Tabor, entre o patriarca Moisés e o profeta Elias. Serenamente agora, de olhos abertos, compassivos, porém direto e firme, vestido de toda a sua envergadura e autoridade moral, Jesus proclama a primeira de suas 8 bem-aventuranças, decretando a toda a humanidade: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Naquele instante, aqueles que na simplicidade de suas existências compreendiam que nada seriam e nada são, sem na verdade e o caminho por ele revelado. Aquele que ali vos falava e que foram anunciados séculos antes pelos profetas. Marearam então os olhos em profunda gratidão. E o mesmo se deu nas esferas
superiores e inferiores da espiritualidade, porque testemunhavam a certeza que em suas novas romagens na terra, pela bênção da reencarnação, seriam bem-aventurados ao se determinarem de bom grado e sinceridade de coração, serem guiados por seus ensinamentos. Um pequeno silêncio, e a segunda bem-aventurança do monte é proclamada pelo Mestre. Quando então ele diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mais uma vez, marearam olhos por todas as esferas da existência. Todos que na dor e sofrimento, ainda que escondendo dos homens, nos esconderam de Deus. E mesmo encobertos pela crisálida do egoísmo e do orgulho, ficando surdos aos amorosos conselhos de seus benfeitores espirituais, submergindo então nas zonas escuras da terra, sabiam agora que Deus ouvia seus lamentos e conhecia suas angústias. Eram eles em que se mantinham inacessíveis aos bons conselhos dos seus anjos tutelares. Mais uma rápida pausa. E a terceira bem-aventurança é proclamada por Jesus. Ela então decreta mais uma vez a toda a humanidade: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E novamente, olhos marearam-se, e todos que ouviam deste mundo e na erraticidade, que diante das injúrias, das injustiças, das piores ofensas morais e mesmo agressões físicas que sofriam, como os coxos que ali estavam, dementes, que eram tidos como possuídos, meretrizes, que vendiam seus corpos por terem sido abusadas na infância e declaradas como impura, ou mesmo que vendiam o corpo em troca de alguma comida para alimentar os filhinhos. Porém, mesmo assim, não revidavam com violência, porque de alguma forma entendiam no mais íntimo do seu ser que nesta vida colhiam o que outrora plantaram. Sabiam agora serem bem-aventurados. Mas um átimo de tempo e dos lábios do Mestre, uma outra grande bem-aventurança era grafada na existência, declarando o divino pescador de almas: bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão fartos. E todos que diariamente amagavam a fome no alimento do corpo e da alma e clamavam pela justiça dos homens, sendo muitas vezes sem o julgamento justo e direito à defesa, até condenados à lapidação ou a suplícios piores. Naquele momento, em todos os planos da existência em que se encontravam, sentiram-se todos bem-aventurados. E Jesus, mais uma vez, proclama outra bem-aventurança, dizendo ele:
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. E todos aqueles que ali estavam, que nas zonas espirituais também assistiam, que de uma forma ou outra, ainda que em meio aos poucos recursos que tinham, estendiam ou haviam estendido a mão ao próximo, por misericórdia. Sabiam eles agora que, continuando assim, alcançariam a misericórdia de Deus. O regozijo era presente, muito visível, nos que ali estavam. E seguiu-se então a sexta bem-aventurança. Declara o Mestre: bem-aventurados os que têm puro coração, porque eles verão a Deus. Meus irmãos, segundo as Escrituras, aquele que tinha puro coração era aquele que vivia em conduta correta, observava não apenas a lei de Moisés, mas ia além das conveniências sociais, da boa educação e da religiosidade. Era aquele que cultivava realmente pensamentos, palavras e sentimentos puros. Uma pureza que bem poucos conseguiam ter à época, assim como nos dias atuais, mas eles existiam. E esses poucos mareavam os olhos, pois sabiam agora terem seguido o caminho correto. Realmente valer a pena ter vivido em retidão. Jesus, ainda envolto por aquela emanação fluídica, alva e reluzente, que via se jorrar de seu coração e centro, na fala, na garganta, proclama então a sétima bem-aventurança. Dizendo ele: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A justiça dos homens, a época de Jesus, não muito diferente, mas mais que dos dias atuais, hoje, em algumas culturas era eivada de vícios e favoritismos. Eles perseguiam, condenavam e mesmo algumas vezes executavam quem se opusesse ao que era estabelecido como lei. E quantos ali presentes, ou mesmo nas esferas espirituais, eram ou foram perseguidos pela justiça. Sabiam também agora serem bem-aventurados. E por fim, em sua oitava bem-aventurança, Jesus deixa claro a todos nós o difícil caminho dos que aceitam e testemunham sua verdade. Ele diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, falarem todo mal contra vós por minha causa. Alguns dos ouvintes ali encarnados e outros que ainda voltariam ao mundo da carne olharam-se e, emocionados, abraçaram-se, porque sentiam que em poucos anos seriam perseguidos, seriam imolados e mesmo levados ao circo romano, banhados em óleo, para serem queimados como tochas, ou atirados às feras
para o deleite de uma turba ensandecida que blasfemaria contra seu mestre, eles diriam todos os tipos de injúrias e impropérios, rindo e perguntando onde estaria seu Deus e seu pastor, que lhes abandonara a morte cruel. Encerra então o mestre aquele momento inesquecível declarando: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Fez-se o silêncio. Somente agora o suave som da brisa perfumada era ouvido. Mas para os que tinham olhos de ver e ouvidos de ouvir, os puros de coração, viam luzes em forma de pétalas caindo por sobre todos. E sentiam também, porém muito mais profundamente, o frescor da brisa com suave e delicado perfume que inebriavam os corações. Eles também ouviam doce melodia entoada por corais de querubins. E isso acontecia em todas as regiões da espiritualidade. Mesmo as almas do abismo sentiam-se tomadas de alívio, ainda que por instante, porque ali as boas sensações e lembranças eram rapidamente obscurecidas pela culpa. Mesmo assim, havia agora esperança para todos. Meus caros e estimados irmãos, o sermão trazido por Jesus aos pés do monte, às margens do Tiberíades, aquela manhã bastante atípica, é de todos os tempos a mais bela e sublime joia, presenteada a toda a humanidade, ao ponto que o inesquecível pacifista indiano Mahatma Gandhi, um gigante em franzino corpo de homem, que sem levantar armas libertou a Índia do jugo da Inglaterra, certa vez declarou: se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só sobrasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Meus queridos irmãos, nós abrimos essa singela exposição com os versos da canção de mesmo nome, Aos Pés do Monte, dos autores Tim e Vanessa. Certamente muito bem inspirados, pois que, pelo menos para nós, é difícil segurar a emoção toda vez que escutamos. A canção veio ao lume no ano de 2003 e embalou muitos eventos da doutrina espírita, sendo replicada por nossos jovens, pelo menos por mais uma década. Quero convidá-los a finalizarmos este momento apreciando esta linda canção ao fundo de belo vídeo com cenas que ilustram esse memorável momento em que Jesus nos faz presente as bem-aventuranças aos pés do monte. E de antemão, queremos mais uma vez
expressar nossa terna gratidão à direção da Sociedade Espírita Allan Kardec, deixando um grande abraço deste seu criado que vos fala. Vamos ao vídeo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Eu ouvi tua voz, teu falar me
Muito obrigada, Arivelto, pelo belo poema do Sermão do Monte de Jesus. Nós também retribuímos ao teu abraço. Acompanhamos agora a nossa prece de agradecimento. Senhor Jesus, amigo daqueles que não têm amigos, refúgio e abrigo dos infelizes e excluídos. Com os corações emocionados, agradecemos as lições recebidas. O teu evangelho, roteiro seguro para a nossa felicidade, permanece e permanecerá indestrutível, consolando e iluminando a humanidade. A tua presença é luz no mundo, que o mundo não tem sabido aproveitar. Que nunca te afastemos de ti, Jesus. Que a tua irradiação amorosa permaneça em nós. Profundamente agradecidos pelo amparo e inspiração que recebemos da amorosa equipe espiritual, encerramos o nosso encontro pedindo, Senhor, que derrame sobre nós e sobre toda a humanidade as tuas bênçãos de amor e paz. Agradecemos a companhia de todos e até a próxima sexta-feira, às 19 horas.